Shalom, tudo bem? Hoje é o quarto vídeo sobre arrebatamento, onde nós estamos falando sobre os princípios do arrebatamento e nós vamos tratar hoje quando acontecerá o arrebatamento. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e, se possível for, faça os seus comentários, se assim desejar, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre o quarto dia, falando sobre arrebatamento, o quarto vídeo, e nós vamos falar quando ocorrerá o arrebatamento, ok? Bom, nós não podemos marcar uma data exata, Por que não? Porque o arrebatamento, ele tem alguns indícios, ele tem algumas coisas que nós temos que considerar primeiro, ao considerarmos estas situações, estes sinais, ao observarmos sinais, então conseguiremos chegar até a data ou próximo do período que acontecerá o arrebatamento, ok? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. A segunda coisa é que não existe palavra arrebatamento no Primeiro Testamento, que é o Antigo Testamento. Eu não uso a nomenclatura velho, antigo, porque uma coisa antiga, velha, você joga fora. Eu uso o Primeiro Testamento e uso o Segundo Testamento. Segundo Testamento é Brit Hadashah. Primeiro Testamento, Tanakh. Então o Primeiro Testamento é o antigo que vem nas Bíblias aí, E o segundo é Brit Hadashah, Novo Testamento. Ok. Então, nós precisamos entender que arrebatamento só fala no Segundo Testamento. Ok? Mas o conhecimento que está no Segundo Testamento, ele foi baseado e tirado e explicado de uma maneira mais simples para um povo do Segundo Testamento. Quem é o povo do Segundo Testamento? Os judeus que não tinham conhecimento da Torá, que estavam vivendo em diáspora, que estavam vivendo fora de Israel e que perderam a liga, o contato com os princípios bíblicos. Depois foi também enxertado um povo chamado gentios, povo de outras nações, povos de outras nações, não é? Cada um de um país e etc. Bom, esse povo foi enxertado em Israel. Então é um povo também que não tem conhecimento do Eterno, das alianças, da Bíblia Sagrada. Ok, então o apóstolo Paulo, Shaul em hebraico, ele vai ensinar um povo que não tem conhecimento. Então ele vai usar uma linguagem mais simples, uma linguagem às vezes figurativa, uma linguagem com mais simplicidade para um povo que perdeu o contato ou que nunca ouviu falar das coisas do Eterno. Ou que se ouviu de maneira totalmente fora do que deveria, Então, quando acontecerá o arrebatamento? Então nós temos que considerar algumas coisas. Sinais. Os sinais irão nos dizer ou irão nos mostrar quando acontecerá esse arrebatamento. Então eu vou pegar um texto que está em Daniel, no capítulo de número 12, Daniel vai falar sobre arrebatamento, quando vai acontecer. Daniel fala assim, capítulo 12, ele diz assim, que, verso 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, verso 4, 12, 4, encerra estas palavras, sela este livro, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará.
Então, Deus, o Eterno, está falando que o conhecimento vai multiplicar, que o conhecimento multiplicará. Então, no final dos tempos, o conhecimento se multiplicará. Então, com o advento da internet, com as descobertas de tantas coisas que estão acontecendo, nós estamos falando de conhecimento secular. Agora, o conhecimento bíblico também se multiplicará, pois o Eterno, ele vai levantar pessoas em todo o planeta para anunciar o reino, para anunciar os segredos, para anunciar as coisas que estão ocultas na Escritura Sagrada. Então, o conhecimento secular irá aumentar e o conhecimento escriturário também irá aumentar. Hoje você consegue aprender, melhorar seu conhecimento, você consegue ter mais conhecimento em qualquer área das Escrituras, não é? Hoje você consegue ter aulas com professores, pessoas boas, entendidas, pessoas que estão buscando os princípios de Deus. Claro que até ajustar tudo, até todos estarem bem justos, alinhados em conhecimento, leva um tempo. Claro também que alguns estarão defendendo os seus pontos de vista, né? Os pontos que as pessoas acreditam, não é? Mas até as coisas, o Senhor fazer, né? O Senhor vai fazer uma grande obra, né? Na vida das pessoas, né? Nas vidas, nos homens, nas pessoas, nos servos, e o Senhor vai moldando esse vaso, né? Mas Daniel capítulo 9, ele fala sobre um alinhamento que vai acontecer em Israel, que são as 70 semanas. Então eu gravei um vídeo sobre as festas, sobre as luas e sobre o arrebatamento. Então eu gravei um vídeo que está mostrando os sinais. Ele é um vídeo mais longo, mas vale a pena você dar uma olhada aqui em cima. Vou pedir o editor lá para colocar, né? A editora, né? Tá bom? Aqui do lado, ó, tá? Aí vai colocar aqui, você assiste esse vídeo, pois ele é longo, mas vale a pena, porque estarei mostrando nesse vídeo com matemática, somando com números num quadro e mostrando o tempo mais correto do arrebatamento, quando acontecerá em anos, tá bom? Num período de anos, que é um período que eu não posso precisar exato, mas eu tenho ideia pelos fatos que vêm acontecendo e pelas pistas que a Bíblia Sagrada deixa, para que nós possamos ler e entender. Isso que Daniel fala e depois o apóstolo João também fala. Quem lê, né, entenda, não é? Quem tiver esse conhecimento consegue extrair e montar esse quebra-cabeça, né, que chama muita atenção. Em Daniel capítulo 9, vai falar de um período que vai acontecer em Israel das 70 semanas, que é chamada a última semana. Eu quero lembrar você que Israel é o relógio. Israel é o relógio das nações, é o relógio de Deus. Então você olha para Israel e vê o que está acontecendo em Israel e você vai começar a conectar os fatos, os sinais, e daí você vai então chegar a conclusões extraordinárias. Então, Daniel capítulo 9, tá? Nos últimos versos, principalmente do 20 ao 27. Ok. Depois também, 1 Tessalonicenses, já no Novo Testamento, no Segundo Testamento, no capítulo 4, o apóstolo Shaul, a partir do verso 13, ele vai relatar algumas coisas. E ele diz, não fique triste pelos sinais, não fique aborrecido, não fique desesperado, não fique sem esperança, porque você que crê no Senhor, você já tem esperança. Então você tem que ficar calmo, aprender da Escritura e ter a paz do Senhor dentro do seu coração. Aí o texto diz assim, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim no verso 16, ele diz, portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, essa trombeta, ela está também
em 1 Coríntios capítulo 15, é a última trombeta. Não é a primeira trombeta, não. Então, Deus não arrebata a igreja antes da tribulação. E se você acredita assim, por favor, alinhe sua crença com a Bíblia. Da onde que surgiu o primeiro, esse arrebatamento antes da tribulação? Aonde que surgiu? Surgiu quando as pessoas falaram que a Bíblia King James, que a Bíblia King James é do rei James, né? Do rei Tiago. Eles falaram que aquela Bíblia, ela é instruída por Deus, ela é inspirada por Deus, igual aos pergaminhos da antiguidade. Claro que não, ela só é traduzida e ainda tem muitos erros de tradução. Então aquele povo, eles começaram a soltar no mundo, eles acreditavam e espalhou pelo mundo que a Bíblia King James era a Bíblia inspirada por Deus igual aos pergaminhos, dando valor a uma tradução bíblica igual o valor que tem os pergaminhos originais. Foi daí que surgiu a história de arrebatamento antes de tribulação. Veja bem, o texto diz assim, ao soar da última trombeta. É o mesmo texto de 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios capítulo 15. Mesma coisa. Aí o texto diz assim, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja bem, lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 10, está escrito assim, porque guardada a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Muitos cristãos escrevem, ou nos encontram, ou nos perguntam, ou questionam, falam assim, mas Deus está falando que vai guardar o povo dele, no caso a igreja. Deus vai guardar o povo, o que vai acontecer assim, assim, assim. Ok, irmãos, vai guardar. Mas aqui em Apocalipse capítulo 3, está dizendo, guarda, porque guardou a palavra da minha perseverança, ou seja, você sofreu, você foi perseguido, você foi atribulado, você passou por situações difíceis, você teve lutas internas, lutas externas, mas você guardou, você ficou firme. Então o texto diz, o apóstolo escreve assim, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu te guardarei. Então guardar da hora da provação, quer dizer, vai vir provação no mundo, vai vir uma tribulação no mundo, mas eu vou te guardar. Guardar não quer dizer te tirar do problema. Guardar é no meio do problema, você será protegido. Eu quero que você lembre de Israel. Se você tiver um conhecimento mínimo da Bíblia Sagrada, você vai aprender isso aqui e vai entender tudo. Veja bem, Deus, o Criador, o Eterno, Ele guardou Israel lá no Egito. As pragas aconteceram no Egito. Enquanto as pragas aconteciam, estavam todas as pragas acontecendo, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta praga, elas estavam acontecendo, uma a uma. Cada hora, cada dia tinha uma praga acontecendo, ok. Então, as pragas aconteciam, mas Israel estava dentro do Egito. A nação de Israel estava dentro do Egito. E as pragas acontecendo dentro do Egito. Mas veja bem, as pragas aconteciam no mundo inteiro, né? Mas o Egito. Mas aí o que a Bíblia diz? Que Deus guardava Israel dentro do Egito. Deus não tirou Israel. As pragas aconteceram com Israel lá dentro do Egito. Então, a adversidade, a tribulação, a grande tribulação acontecerá no mundo e a igreja e Israel vai ficar no mundo. E posteriormente, Deus tirará essa igreja, vai arrebatar esse povo. Quando eu falo igreja, eu falo judeus e não judeus, que creem no Messias. Pessoas que acreditam no Salvador, no Cristo, no Messias, Yeshua, ok? Então, são judeus e não judeus, igreja. Deus vai tirar esse povo. Quando? No final, quando tiver a tribulação, quando tiver a grande tribulação. Porque a Bíblia afirma, e eu quero ler para você, nós vamos terminar, porque eu sei que pessoas vão falar assim, mas Rabino, a Bíblia eu não creio assim, eu não acredito assim. Bom, você não precisa acreditar do jeito
que eu creio, não. Mas você tem que acreditar do jeito que está na Bíblia. Porque a Bíblia é a fonte, a Bíblia é que traz o conhecimento. Então não adianta a gente pegar teorias humanas, pegar homens que escreveram livros e fizeram teorias. Nós vamos pegar o que tem na Bíblia, o que diz a Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz assim, ó, presta atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso de número 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso acontecerá sem que primeiro, não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Então a igreja vai passar por apostasia. A igreja vai sofrer porque muita gente vai abandonar a fé. Muitos judeus, muitos não judeus, muita gente vai abandonar os princípios de Deus, os princípios do eterno, os princípios divinos. Muitas pessoas irão abandonar a fé, está escrito. E aí o texto sagrado diz, muitos abandonarão, apostatarão da fé, e será revelado o homem. Que homem? O homem da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade são aquelas pessoas que não têm princípio, que não acreditam na lei de Deus, que não acreditam no ensino de Deus. Muitos pregadores cristãos estão dizendo que não existe mais lei. Ora, irmão, se não existe lei, não existe pecado. É muito fácil de entender a Bíblia. Se não existe lei, não existe pecado. E algum pregador está dizendo que não existe lei. Como que não existe? Existe sim. Na sua casa tem lei. Se você vai trabalhar numa empresa, tem lei. Se você vai dirigir um automóvel, tem lei. Aonde você for nesse planeta, existe uma lei. Não existe lugar que não tem lei. Até no lugar que não tem lei, lá tem lei. Entendeu isso? Então a Bíblia diz, olha só, virá o tempo da apostasia, revelado o homem da iniquidade, o homem da iniquidade, que é o filho da perdição, que é o anticristo. Depois diz, o qual se opõe tudo que se levanta e que se chama, que adore a Deus, que serve a Deus. E a igreja passará por esse tempo. A igreja vai ver o anticristo, a igreja vai enxergar o anticristo. Eu estou gravando esse vídeo em 2020. Em 2020 existe uma grande trama espiritual para que o líder maior de Roma, ele apresente o anticristo. Então, de 2020 a 2021, o anticristo passará a ser conhecido. E a igreja vai ser arrebatada? Ainda não, porque tem algumas coisas para acontecer, algumas profecias acontecerão antes que a igreja seja arrebatada, ok? Quando vai acontecer, assiste esse vídeo aqui, ó, vale a pena você assistir, aqui está o link, né? E você assiste e lá vai estar dando a data bem próxima, bem aproximada, segundo as passagens bíblicas, segundo textos bíblicos, tanto do Primeiro Testamento quanto do Segundo Testamento, de uma maneira muito clara, muito simples, com matemática, usando a razão humana e as revelações divinas. Ok? Deus te abençoe, shalom, fique em paz, e amanhã tem mais um vídeo e nós vamos estar fechando essa série, ok? Shalom, Lehi Traot, se inscreva no nosso canal para receber as notificações, para receber novos vídeos e para nos dar também uma força aí e a gente reconhecer que o nosso trabalho está valendo a pena. Esse trabalho é feito para você, para que você conheça, aprenda e cresça mais. E a partir de então, você tenha mais conhecimento, tá bom? Então, com carinho, com amor, shalom. Lehi Traot, bye bye.